Eu sou Ana Laura, fonoaudióloga, pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar, e o tema da nossa aula de hoje são as disfagias mecânicas. Como que a gente avalia e como a gente trata essas disfagias. Lembrando sempre que nós temos as teleconsultorias, então se você ficar com alguma dúvida sobre essa aula ou sobre algum caso que você esteja atendendo, pode mandar mensagem que a gente está à disposição. Bom, para a gente chegar na parte da disfagia mecânica especificamente, nós precisamos entender primeiro o que é disfagia. Então, a definição de disfagia é qualquer alteração no ato de engolir que dificulte ou impeça a ingestão oral segura, eficiente e confortável. Então, eu preciso engolir, seja a minha saliva, seja a minha água, seja o meu purê, seja o meu almoço ou o meu jantar. Eu preciso engolir isso e qualquer coisa que me atrapalhe a ter uma boa deglutição vai classificar como uma disfagia. Então, seja em qual fase da deglutição for, que a gente vai ver mais para frente, seja em qual momento for, antes, durante, depois da deglutição, nós também vamos classificar como uma disfagia. Deu qualquer alteração, a gente classifica como uma disfagia. E como que a gente classifica essas disfagias? Nós podemos classificar quanto à causa e quanto à fase da deglutição. Então, quanto à causa, a disfagia, ela pode ser mecânica, que vai ser o foco da nossa aula de hoje, e a neurogênica. Quando a gente fala de uma disfagia mecânica, o mecanismo não está funcionando. O meu sistema nervoso central está comandando tudo muito bem, mas a parte mecânica não funciona. Então, o que pode causar uma disfagia mecânica? Pode ser um tumor, pode ser um traumatismo, pode ser alguma infecção, pode ser uma prótese oral mal adaptada. Quaisquer alterações no mecanismo, seja no músculo, seja na língua, em qualquer parte, eu vou classificar como uma disfagia mecânica. Uma das causas mais comuns, né, da disfagia mecânica acaba sendo realmente os tumores, né, os cânceres de cabeça e pescoço. Mas a gente também tem a disfagia neurogênica. Quando eu falo da disfagia neurogênica, é quando eu tenho qualquer comprometimento do meu sistema nervoso, seja do meu sistema nervoso central, seja do meu sistema nervoso periférico. Então, eu posso também ter traumatismo crânioencefálico, que vai causar uma alteração neurológica. Então, aqui, o trauma pode ser a pessoa que sofreu, quando eu falo da mecânica, o trauma pode ser de uma pessoa que sofreu um acidente de moto e quebrou o osso da face, por exemplo. Eu vou ter uma disfagia mecânica ali, porque esse osso vai ter deslocado, vou precisar de cirurgia, esse paciente vai ficar um tempo com uma mobilidade reduzida. Então, eu tenho uma disfagia mecânica. Mas quando eu tenho um traumatismo que afeta a minha parte neurológica, aí eu já passo a ter uma disfagia neurogênica, porque aquele meu controle neural da disfagia não está acontecendo. AVC é uma das principais causas, né, da disfagia neurogênica. Pode ser um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, principalmente quando ele pega ali algumas artérias bem importantes, ali principalmente no polígono, elas vão causar uma disfagia neurogênica bem importante, desde uma disfagia mais leve até uma disfagia grave, severa, né? Doenças neurológicas, como Parkinson, por exemplo. Então, a gente tem no Parkinson, a principal característica, uma rigidez muscular, não tanto o tremor, mas a rigidez muscular, né? Perdão. E essa rigidez muscular também vai me atrapalhar bastante na hora de engolir. Por quê? Se eu tenho um músculo que está muito rígido, ele não tem uma boa mobilidade. E a gente vai ver, no processo de deglutição normal, eu preciso de movimentação dessa musculatura. Então, mas aí já vem um controle neurológico sobre isso. Por isso é neurogênico. Eu posso ter as doenças neurodegenerativas, Alzheimer, posso ter as demências,
esclerose lateral amiotrófica, é, várias outras, que também vão dificultar o processo de deglutição de uma forma neurológica. E a gente, por fim, também classifica a disfagia quanto à fase da deglutição. Então, eu posso ter uma disfagia mecânica oral, uma disfagia mecânica faríngea, uma disfagia mecânica orofaríngea, uma disfagia mecânica esofágica. Então, o que que aborda essas fases da deglutição? Eu tenho, como a gente vê aqui, 4 principais fases. A gente da fono também considera a fase antecipatória, preparatória oral, como fase da deglutição, né? A gente olhar para a comida e ter vontade de comer, ter esse anseio, ter o desejo, ter a imaginação do gosto, do cheiro. Essa fase que antecede a ingesta alimentar em si. Então, quando tem um comprometimento na fase de mastigação até antes do disparo dessa deglutição, eu considero uma disfagia oral. A disfagia faríngea, ela se dá a partir do momento que eu disparei a deglutição. Porque, geralmente, tem ali um espaço, né, para essa deglutição acontecer, para esse disparo acontecer, né, da deglutição. Pode estar ali nos pilares faríngeos, pode estar. Tem paciente que vai disparar essa deglutição lá na parede posterior da faringe. Cada um tem um local que vai disparar de uma forma mais eficiente. Mas a partir do momento que eu disparei e esse alimento passou para minha faringe, eu já tenho uma fase faríngea da deglutição. E ela vai terminar quando começa a fase esofágica. Então, quando o meu esfíncter esofágico superior abre e o meu alimento entra para o esôfago, aí eu já tenho uma fase esofágica, né? Então, a gente tem essa transição. E a fase da deglutição. E quando a gente tem uma disfagia orofaríngea, é porque eu tenho 2 fases comprometidas, tá? Então, aqui, eu tenho uma fase oral, tem esse comprometimento até iniciar a fase faríngea. Eu tenho a fase faríngea, quando começa a fase ali, o alimento começa a descer na fase faríngea. Mas se eu tenho uma disfagia que compromete essas 2 fases, eu tenho uma disfagia, né, orofaríngea. Então, pode ser que eu tenha alguma dificuldade ali na minha manutenção do bolo, eu não consigo fazer uma manipulação do bolo, por exemplo, e quando chega na fase faríngea, eu estou apresentando um sinal de penetração laríngea, por exemplo. Pode acontecer. Na fase esofágica, então, o esfíncter esofágico superior, ele abre, o alimento entra, o esôfago também faz movimentos de contração, né? Ele faz o peristaltismo esofágico para mandar esse alimento para o estômago. Então, pode acontecer de eu ter uma lentidão nessa transição, o meu músculo não está tão forte, às vezes o meu esfíncter esofágico superior não está funcionando muito bem, e aí esse alimento pode voltar um pouco, que seria o refluxo, e aí a gente também pode ter uma disfagia esofágica, tá? Por muito tempo, a gente acreditou que a fonoaudiologia não atuava, né? Não, a disfagia desse paciente fez todas as avaliações possíveis e imagináveis, não tinha comprometimento de fase oral, não tinha comprometimento de fase faríngea, mas tinha um comprometimento de fase esofágica. A gente ia fazer um exame complementar, por exemplo, e via uma alteração ali da fase esofágica. Por muito tempo se acreditou que a fonoaudiologia não atuasse, né? Não, uma disfagia esofágica, o gastro resolve. E hoje em dia a gente sabe que não, né? É um conjunto. O médico gastroenterologista, ele vai identificar essa fase esofágica, ele vai fazer a medicação e a conduta necessária para proteger aquela região, principalmente se for ali um refluxo, por exemplo, ou uma hérnia que comprometa muito esse paciente, e a gente da fono maneja essa musculatura, porque até o esôfago a gente consegue trabalhar, a gente consegue manejar esse músculo. Então, é um trabalho em conjunto. A disfagia, no geral, seja ela mecânica ou neurogênica, seja ela em qual fase for da deglutição, a disfagia ela tem um trabalho conjunto. Então, a gente da fono tem um olhar muito
abrangente sobre a situação, porque a gente precisa abarcar, né, todas as causas, todos os possíveis detrimentos dessa situação, mas a gente precisa de outros profissionais para nos auxiliar. Então, a gente precisa de um médico que seja o oncologista, nos casos dos tumores, o neurologista, o gastro, o pneumologista, se é um paciente que está fazendo uma aspiração de repetição, né? A gente precisa também da equipe de enfermagem, se vai ser um paciente acamado. A gente precisa de um nutricionista, a gente precisa do psicólogo, porque a disfagia, ela mexe muito com a pessoa, né? Principalmente nos casos de adultos e idosos, que eles passaram a vida inteira comendo pela boca, normal, sem se engasgar. E aí, de repente, eles começam esse processo de engasgo, de aspiração, de penetração e afins, e a gente precisa intervir. Nossa, a gente precisa adaptar uma consistência, a gente precisa fazer exercício, a gente precisa tirar essa alimentação pela boca. Como é que faz? Comer é um ato prazeroso. E comer também está muito ligado a momentos afetivos. Então, quando a gente pensa, nossa, no nosso aniversário, quem gosta de comemorar? Quando a gente pensa no nosso aniversário, que nos remete ao bolo que a tia fazia, ou então aquele jantar de Natal, nossa, um domingo na casa da avó. A gente sempre remete a essa questão da alimentação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque mexe muito não só fisicamente, mas também emocionalmente, psicologicamente com esse paciente, tá? Para a gente entender, então, a disfagia, o que tem de errado nesse processo de deglutição, a gente precisa entender como acontece a deglutição normal. E o que a gente espera que aconteça durante a deglutição. Então, aqui é uma figura de um trabalho espanhol que a gente encontra no Google mesmo, mas ficou bem detalhado e ficou bem legal que eles colocaram cada fase, então dá para a gente entender muito bem. Então, o que acontece? A gente começa a nossa alimentação pela mastigação. Então, a gente coloca esse alimento na boca. A gente está falando de sólido, seja ele um sólido macio, seja ele um sólido mais duro. A gente começa pela mastigação. Então, a gente tem uma incisão ali desse alimento pela frente, tá? Pelas dentes incisivas. Então, a gente introduz esse alimento, a gente faz a formação do bolo. Então, como que a gente precisa fazer essa formação do bolo? Ah, Ana, é verdade que a gente precisa mastigar 30 vezes, 20 vezes de cada lado? Não. Cada pessoa vai ter um jeito próprio de mastigar. O ideal é que o bolo alimentar ele chegue na consistência pastosa. Naquela consistência de quando a gente come uma banana, a gente mastiga, ela já vira uma pastinha. Aquela consistência é a consistência ideal para que a gente possa engolir com mais facilidade. A gente ajuda tanto o processo de deglutição, quanto a gente também ajuda o processo de digestão, tá? Porque a gente já facilitou uma quebra maior ali, perdão, das moléculas ali, e aí a gente consegue ajustar melhor o nosso sistema digestivo, a gente consegue ajudar, mas ele para ele não ficar tão sobrecarregado. Então a gente faz essa incisão do alimento, a gente vai triturar o alimento com os dentes posteriores. Então lembra que quando a gente tem uma prótese, por exemplo, dentária para o paciente, se é uma prótese que está mal adaptada, aí na mastigação a gente já vai ter problema. E um problema na mastigação pode desencadear problemas nas outras fases. A gente vai ver isso com detalhes. Então, formei esse bolo. O que vai acontecer? Eu vou precisar pressionar esse bolo alimentar no meu céu da boca, no meu palato duro. Então, a minha língua vai fazer uma pressão, ó, a boca vai estar fechada, a língua vai fazer uma pressão aqui no bolo, para que esse bolo fique contra o palato. Para quê? Porque eu preciso de pressão. Engolir é ato pressórico. Eu preciso de pontos de pressão para que esse bolo alimentar se desloque.
Então, quando eu coloquei a mastigação, estou com o meu lábio fechado. Eu preciso desse vedamento labial. Se você testar aí, pegar um copo com água e tentar engolir de boca aberta, sem fechar os lábios, você vai ver que é muito mais difícil. É muito mais complicado. Por quê? Porque eu perdi pressão, né? Então, eu faço essa pressão aqui para que o meu alimento seja proporcionado. Então, a gente tem aqui uma propulsão. A minha língua, ela vai fazer um movimento parecido ondulatório, um movimento de S. Porque ele bate no palato duro e joga esse alimento lá para trás, que é essa figura aqui. Esse alimento começou a descer, o que que vai acontecer? O meu véu palatino aqui em cima, ele vai subir para que eu tenha mais pressão e para que eu proteja a minha cavidade nasal, para o meu alimento não voltar, né? Para eu não ter uma regurgitação nasal, porque pode acontecer, é um palato mole que não está funcionando, é um véu palatino que não está funcionando. O paciente pode espirrar durante a deglutição, escorrer nariz, às vezes alimento mesmo volta pelo nariz se não estiver funcionando, tá? Tem que prestar bastante atenção. Então, esse véu palatino, ele bate na parede posterior da faringe, ele vem aqui, ele fica grudadinho aqui, ó. Quando a gente vê nessa figura aqui, tá bonitinho. Ó, o alimento tá começando a descer, tá começando a entrar na fase faríngea. Aqui eu entrei na fase faríngea. Então, tanto vocês podem ver. Aqui eles colocaram A, B. Eu tô saindo da fase oral e tô entrando pra minha fase faríngea. Então, eu fecho aqui a minha cavidade nasal e o meu alimento começa a descer. Mas para que esse alimento desça, o que a minha laringe precisa fazer? Aqui na fase faríngea, a laringe é a rainha da nossa dinâmica. Por quê? A minha laringe, no homem, é bem facinho de ver, porque é o pomo de Adão. Então, na hora que engole, a gente vê direitinho que a laringe ela sobe e a gente está fome, avalia se ele está vindo para frente. Por quê? Porque eu preciso liberar espaço aqui atrás. Percebem que esse espaço aqui da frente, ó, que seria da traqueia, é um espaço grande, porque eu preciso de ar, eu respiro o tempo inteiro. O ar também faz esse caminho, né? Mas percebem aqui atrás, como o esôfago é estreito, eu preciso liberar espaço para esse esôfago. Eu preciso que ele desça, né? E isso, para me ajudar a ter esse método, eu vou precisar, né, de liberar espaço, então a minha laringe ela sobe e vem para frente. Tanto que vocês veem na próxima imagem aqui, ó, tem uma contração faríngea, eu fecho, né, a epiglote, você vê que o espaço diminuiu um pouquinho. Porque eu preciso que esse espaço aqui da frente, para fazer uma apneia da deglutição, eu preciso desse espaço para que esse alimento consiga chegar onde ele precisa no esôfago, né? Então, a minha laringe, eu não sei se vai dar para ver, talvez no meu dê para ver um pouquinho. Ó, percebem que sobe e desce? É esse momento que está acontecendo na fase faríngea, tá? Então, a minha laringe sobe, vem para frente. Na minha prega vocal, que está ali na minha laringe, a minha prega vocal fecha, porque eu preciso fazer uma apneia da deglutição. Necessariamente eu preciso. Não tentem engolir e respirar ao mesmo tempo, porque não vai dar certo. A gente fecha, né, a prega vocal. E aí vem a epiglote, que a gente brinca que é a tampinha da panela. Então, tem uma prega vocal aqui, vem a epiglote, que tá levantadinha porque eu tô respirando. Minha prega vocal fecha, a epiglote fecha por cima, sobe e vem para frente, para o alimento escorrer aqui por trás. Tá? Tudo isso para proteger o pulmão. Por quê? Porque senão eu faço uma aspiração, tá? Então, aconteceu isso. Fechei tudo bonitinho, ó. Vê que tá tudo fechado aqui. O alimento não tá passando. O alimento passou para a fase esofágica, ó, tem uma abertura do esfíncter esofágico superior. O alimento começou a entrar no esfíncter esofágico superior, aí eu já entro na fase esofágica, né? A transição do B para o C. Então, no geral, né? O que a gente precisa saber dessa deglutição? Que eu tenho as fases da deglutição. Ela começa com a mastigação,
eu faço a preparação desse bolo, a minha língua pressiona esse bolo alimentar no céu da boca, no palato duro. Esse alimento, o meu véu palatino, fecha a minha cavidade nasal. A língua faz a propulsão desse bolo alimentar. A minha laringe sobe e vem para frente. A prega vocal fecha, epiglote fecha, tá tudo fechado para dar pressão e proteção. O alimento passou pela laringe, o esfíncter esofágico superior abriu. Aliás, o alimento passou pela faringe, pela laringe não, perdão, pela faringe. O esfíncter esofágico superior abriu, o alimento entrou para o esôfago. Aconteceu a fase esofágica e ele desce para o estômago. Falando assim, parece que é tanta coisa, que é tão demorado? Não, né? Não é tão demorado. Dura em torno ali de 3 a 5 segundos, tá? É bem rapidinho mesmo. Então, agora que a gente já sabe o que precisa acontecer nessa deglutição, eu vou começar a avaliar o meu paciente. Eu vou ter em mente que isso tudo precisa acontecer para eu observar no meu paciente. O que será que está alterado nele, né? Então, é um paciente que, esteja você recebendo ele no seu consultório, na casa do paciente ou no hospital, à beira-leito, você vai fazer uma abordagem, você vai fazer uma avaliação, tá? Então, por onde eu começo? Anamnese. Uma anamnese bem feita já te dá muita guia lá na frente do que você vai encontrar, tá? Então, saiba o nome do seu paciente, não trate como somente mais um paciente, principalmente no hospital, que a gente tende a ser muito corrido, é muita coisa, é muita gente para ver, muita gente para avaliar, mas tenha esse cuidado, né? Investigue o nome do paciente, a idade, de onde ele é. Pô, Ana, mas isso vai fazer diferença na hora da minha avaliação? Pode fazer. Porque cada região do Brasil ou fora do Brasil, se você pega um paciente estrangeiro, eles vão ter um costume diferente, eles comem de um jeito diferente, comidas diferentes. Então, a gente precisa também levar isso em consideração, tá? Porque a alimentação diferente, eu engulo diferente, eu como diferente, né? Eu vou comer uma comida japonesa de uma forma, eu vou comer um baião de dois de outra forma, eu vou comer um arroz carreteiro de outra forma, eu vou comer um cuscuz paulista de outra forma. Cada um tem o seu jeito e isso faz muita diferença, tá? Não só para o jeito de comer, mas também para a gente entender o que esse paciente gosta. Às vezes é um paciente que precisou adaptar uma consistência ali no hospital e ele não está conseguindo se acostumar com o paladar. E a gente pode tentar resgatar essas origens dele, percebem? Estado civil. Esse paciente tem família? Não tem? É um paciente que tem filhos, que tem cônjuge? Como que histórico laboral? Como que esse paciente trabalhava? Qual o grau de escolaridade? Isso também é importante? É, porque eu preciso saber o nível de instrução desse paciente para, primeiro, eu entender qual a melhor forma de eu me comunicar com esse paciente e se, além de uma disfagia mecânica, ele tem algum outro comprometimento, eu preciso também trabalhar essa outra parte. Esse nível de escolaridade vai me dar um guia de que tipo de atividade eu posso fazer com esse paciente, tá? Aí a gente começa a entrar um pouco mais específico. Vamos entender a história clínica desse paciente. Ele chegou para você porque ele teve um câncer? Que tipo de câncer? É um tumor. Teve um tumor, já retirou. Era um tumor maligno ou benigno? Onde estava? Qual a extensão? Era maligno? Qual o estadiamento? Em que avanço, né, esse tumor estava? Como se deu o início dos sintomas? Essa disfagia começou antes do tratamento, depois do tratamento? Foi durante? O que esse paciente sente agora? Escutem muito o paciente de vocês. Por quê? Às vezes, a gente na avaliação não percebe um detalhe mais que o paciente te conta. Às vezes, você vai fazer uma ausculta cervical, que é uma coisa tão mínima, que você quase não escuta. Mesmo se você pegar
Estetoscópio íntimo pediátrico, colocar ali quase enfiando dentro da laringe do paciente, você não vai escutar. Mas o paciente tem a sensação. Então, levem em consideração, escutem o paciente de vocês, porque vai fazer muita diferença. Como que começou, como que esses sintomas estão atualmente? Qual a percepção do paciente com relação a essa situação? Como esse paciente se sente? Como está esse emocional do paciente também? A gente é psicólogo? Não, não é. Mas a gente precisa entender esse emocional, até para a gente entender como a gente vai avançar com esse paciente. Porque às vezes é um paciente que tem um tumor, que teve um tumor de laringe, por exemplo. Precisou fazer uma retirada parcial dessa laringe, aí ele começou, mas deu uma disfagia leve. Conseguiu fazer um bom tratamento, deu uma disfagia leve, mas esse paciente tem medo, porque ele fica morrendo de medo de engolir, de ter um episódio de expiração, de engasgar, de morrer engasgado. E aí a gente precisa levar isso em consideração também. A gente tem que ir com um pouco de mais calma e com mais paciência, e entender qual a visão do paciente, para a gente trabalhar isso junto também. Quais as medicações esse paciente usa? Por que é importante? Porque esse paciente pode usar uma medicação que vai deixar ele mais rebaixado, e aí eu não vou conseguir fazer tanto trabalho quanto eu poderia. Vai ser um paciente, vai ser uma medicação que pode dar uma xerostomia. A boca desse paciente vai ficar muito seca, ou pode provocar uma célula réia ou uma célula estase, vai produzir saliva demais, ou esse paciente não vai engolir com a frequência adequada. Tudo isso eu vou pescar com o próprio paciente, até para testar o nível de consciência dele, quando é possível, né? Ah, não é possível. Esse paciente tá um paciente rebaixado, é um paciente que está mais letárgico, ele não me responde muito bem. Tente extrair o máximo do cuidador, do familiar, com quem estiver com essa pessoa no momento, tá? Colhe todas as informações possíveis e imagináveis desse paciente. Aí eu começo a minha avaliação. Então, o que eu preciso começar a entender? Uma avaliação sensório-motora, eu preciso entender como que está essa musculatura. A disfagia dele não vai ser mecânica? Então, eu preciso entender como esse mecanismo está funcionando, né? Então, eu vou começar avaliando lábios, bochecha, mandíbula, dente, língua, palato duro, palato mole, pilar palato glosso, palato faríngeo, parede posterior da faringe. Toda essa região eu vou precisar avaliar. Tanto o aspecto geral, eu olho para o paciente como essa musculatura está. É uma musculatura que está rígida? É uma musculatura que deu fibrose? É uma musculatura que está flácida? A bochecha está caída? Não tem vedamento labial? A língua não está acoplada no céu da boca, é uma língua que está baixa? Ou esse paciente nem chega a ter a língua porque teve um câncer de língua e fez uma glossotomia. Mandíbula, esse paciente tem? Por que é importante eu entender se esse paciente tem mandíbula ou não? Fraturou, precisou retirar algum pedaço? Por quê? Mandíbula estabiliza o movimento, tá? Se eu não tenho uma parte dessa mandíbula, meu movimento não vai estar estabilizado. E aí? Eu vou precisar avaliar esse aspecto geral. Simetria. Como está essa simetria entre uma hemiface e outra? O lado esquerdo, eu estou usando mais o lado esquerdo do que o lado direito. Eu estou criando uma compensação. Eu tenho algum tipo de assimetria muscular, porque se for uma assimetria óssea, não tem o que a gente dá conta de fazer, tá? Mas é uma assimetria muscular, aí a gente pode investigar o que é possível mediante aquilo que o paciente já tem, ok? Como que tá a postura? A postura, a gente, tanto simetria quanto a postura, pessoal, a gente olha tanto de M face quanto dos terços da face, tá? A gente não olha só de um lado, compara o lado direito com o lado esquerdo. A gente compara os terços também.
Como que está esse terço superior? Terço médio? Terço inferior? Tá tendo um equilíbrio? A gente compara também, tá? Sensibilidade. Isso eu vou olhar, vou fazer muito no olhômetro mesmo, tá? Como é o aspecto geral, tá corado, tá pálido, tá com um aspecto enrugado, tá com outro tipo de aspecto, qual aspecto essa musculatura tem, como que tá essa simetria, como tá a postura. Eu posso me valer do uso do paquímetro, tá? Para fazer uma medição mais precisa. Então, eu faço a medida de terço superior, terço médio, terço inferior, faço medida daqui para cá, faço medida também do sulco aqui até o queixo. Faço essas medidas para eu entender. Tem uma musculatura que está sobrecarregada ou não? Tem uma musculatura que está mais tensa? Tem uma musculatura que está mais relaxada? E aí eu passo para uma parte de sensibilidade. Uma sensibilidade intra e extra-oral. Como que eu posso avaliar a minha sensibilidade? Toque. Eu toco nesse paciente, eu posso fazer pressões diferentes, eu toco em pontos diferentes, e quando o paciente tem mais consciência, eu peço para esse paciente me falar qual região do rosto eu toquei, se eu toquei com mais força ou mais fraco, se doeu, se não doeu. Posso utilizar também algum auxiliar térmico, né? A gente tem tanto vibradores faciais, né, massageadores faciais, quanto aqueles térmicos também. Então, posso colocar quente, posso colocar frio, posso colocar o gelo, né? Posso colocar uma bolsinha de água quente, alguma coisa assim, para eu entender como está a sensibilidade desse paciente, tanto da parte de fora da musculatura, de toda a musculatura, quanto da parte de dentro. E principalmente da parte de dentro, porque eu preciso de uma boa sensibilidade dentro da boca para que eu consiga perceber o alimento, para que eu sinta o gosto desse alimento, para que eu tenha uma percepção de volume desse paciente, para que eu tenha o volume suficiente para deglutir aquela alimentação, tá? Posso utilizar espátula, posso utilizar colher de metal. Quando a gente pensa em colher, sempre de metal, tá, pessoal? Colher sempre de metal. Se for possível, deixar essa colher dentro do congelador para ela ficar bem geladinha, para ter esse contraste para a gente testar, melhor ainda, tá? Como que tá o tônus e a mobilidade? Tá, no aspecto geral. Eu tô achando que esse músculo tá meio caído, mas eu vou testar o tônus, então eu vou pedir para o paciente fazer um movimento, e aí são os movimentos de motricidade oral que a gente faz mesmo, tá? A gente pega ali o protocolo, a gente pode aplicar tanto o MGBR quanto o AMIOF, tá? O AMIOF encurtado, o AMIOF estendido, não tem problema. A gente pode fazer todas aquelas provas de motricidade do protocolo, tá? Para a gente entender que tipo de mobilidade esse paciente tem, se ele perdeu a mobilidade, se ele perdeu o tônus, ou se ele aumentou o tônus também. Para um paciente disfágico, eu preciso também avaliar a voz e a articulação. Por quê? Quando a gente volta lá na fase faríngea da deglutição, a minha prega vocal não tem que fechar para que eu consiga ter uma boa proteção de via aérea inferior. Então, isso, a minha voz, na minha avaliação vocal, vai me dizer um pouco sobre isso. Por quê? Quando eu tenho uma instabilidade vocal, principalmente se eu tenho soprosidade, porque a soprosidade, ela indica que a minha prega vocal, ao invés dela fechar bonitinha, tá ficando um espaço. Tá ficando um espaço aqui, ó. Tá ficando uma fenda. Geralmente, a soprosidade me indica que essa prega vocal não tá fechando direito. Se é um paciente que já tem uma propensão a ter um episódio de pelo menos uma penetração laríngea ali, e essa prega vocal não está fechando muito bem, eu tenho que prestar atenção nessa voz.
Eu tenho que ver o que é possível fazer por essa voz. Eu tenho uma paralisia de prega vocal ou não? Se eu tenho uma paralisia, em que posição essa prega vocal parou? Eu preciso saber de tudo isso, tá? Ah, Ana, esse paciente tem alteração vocal. Normal, ele tá falando, ele tem alteração vocal. Seja uma soprosidade, seja uma rugosidade, que a prega vocal não tá vibrando muito bem. O que que eu faço? A gente vai fazer o que for possível para ajustar essa voz, tá? Ver qual a demanda esse paciente tem de voz. Ah, tem uma fenda? É possível fechar? Vamos fazer exercício para fechar, né? Exercícios de empuxo, exercícios de ataque vocal com cuidado para a gente não provocar um nódulo de prega vocal ali, para não machucar essa prega vocal, né? Esse cuidado eu tenho que tomar. Mas o que que é possível para eu tratar essa voz, tá? E outro ponto, quando eu estou avaliando, geralmente, quando o paciente tem uma estase, né, laringofaríngea, o alimento fica parado ali, principalmente em valéculas e seios piriformes, eu vou ter uma voz molhada. É uma alteração de voz. Então, a gente pede muito, o paciente terminou de engolir, a gente pede para o paciente fazer uma vogal sustentada. A gente pede para o paciente falar alguma coisa. Pode até ser que na hora que esse paciente vai falar, ele tussa, ele engasgue. Por quê? Ficou ali uma estase, ficou um acúmulo de alimento, e na hora que esse paciente movimentou, mexeu, quis entrar para prega vocal e ultrapassar essa prega vocal. E a gente pode ter tanto uma penetração quanto uma aspiração laringofaríngea, tá? Então, essa ausculta cervical e também essa avaliação vocal, essa percepção auditiva da voz, vale muito a pena, tá? E por que que eu preciso avaliar a articulação desse paciente? Como que esse paciente fala? Porque às vezes ele pode ter uma redução, ele tem uma articulação um pouco mais travada, né? Às vezes ele tem um trismo muito importante que não tem uma mobilidade. Se ele não tem essa boa mobilidade, se é um trismo ou se é uma amplitude reduzida do movimento, como que esse paciente vai conseguir abrir a boca para ter uma boa incisão mastigatória? Se ele não abre a boca, se ele não tem lateralização, ele não vai fazer uma mastigação bilateral. Ele vai mastigar só de um lado e vai sobrecarregar a musculatura daquele lado. A língua dele não vai ter espaço suficiente para fazer a movimentação correta. Não vai conseguir fazer um movimento ondulatório. Ao mesmo tempo, eu também posso ter um paciente com uma hipermobilidade que vai prejudicar. A gente tem que conter um pouco ali do movimento e fortalecer um pouco mais também dessa musculatura, tá? Geralmente, em que momento a voz altera? Em que fase ali da deglutição essa voz altera? Geralmente na fase faríngea, tá? A alteração articulatória, ela geralmente prejudica mais a fase oral, tá? Aconteceu uma fase oral ali que não tá muito boa, eu tenho uma imprecisão articulatória também, tá? E aí pode ser que essa imprecisão articulatória, essa dificuldade, acarrete numa aspiração, penetração laríngea antes da deglutição. O paciente nem engoliu ainda e está acontecendo ali um processo de penetração, aspiração, por quê? Porque tem um escape posterior, tá? Às vezes a base de língua não está funcionando, antes do paciente engolir já está escorrendo ali pela base da língua. Às vezes o véu palatino não está funcionando muito bem também, volta, faz uma regurgitação, é uma alteração de fase oral, mas geralmente a avaliação, a alteração vocal a gente pega na fase faríngea, tá? Ou durante a deglutição ou depois da deglutição também. Avaliei esses aspectos. Vi que meu paciente tem nível de consciência, eu posso tentar uma avaliação mastigatória e deglutitória. Eu preciso muito de um paciente com nível de consciência, beleza. Pelo menos 5 minutos acordado, tá? Se é um paciente que está muito sonolento, que não consegue ficar esse tempo inteiro, não vai dar certo, tá? Eu corro risco de provocar um episódio de aspiração, penetração laríngea para ele, porque ele não tem nível de consciência suficiente, ele dá aquela cochiladinha
e aí o alimento peteca tudo. Vai para o lugar errado e aí não vai dar muito certo, tá? Então, avaliei o nível de consciência. Se o paciente tem um bom nível, aí eu começo a minha avaliação. E aí, por onde é que eu começo? Depende. Depende do quadro do seu paciente, depende da queixa dele. Tem paciente que a gente vai começar com líquido. Por exemplo, pacientes que fizeram glossectomia. Eles não têm uma parte da língua. Se eles não vão ter uma boa manipulação, porque é a língua que faz a manipulação desse bolo. Se eles não vão ter uma boa manipulação do bolo alimentar, geralmente pastosos, sólidos, vão ser muito difíceis para ele, mas o líquido pode ser que dê. Então a gente começa pelo líquido. Ah, não, é um paciente que tem uma parte da língua, mas está faltando uma parte do dente. Mas ele consegue. Ah, eu posso testar o pastoso. Ah, é um paciente que fez uma laringectomia. A gente pode começar com o pastoso, tá? Então, a gente começa pelas consistências mais seguras. Em geral, o pastoso é o mais seguro para o paciente, tá? Mas avalia direitinho. E a gente precisa ver volume. Eu geralmente começo com volumes menores. Quando a gente pega o COIS ou o PARD, não sei qual protocolo vocês usam, a gente começa com quantidade menor. Ana, precisa ser necessariamente 3, 5, 10, 15 ml? Nem sempre. Se é um paciente que é volume dependente, por exemplo, 3 ml não vai fazer nem cosquinha. Então, eu preciso ver se é um paciente volume dependente. Eu preciso verificar qual material de oferta. Quando a gente pensa que é um paciente que tem dificuldade, ele consegue comer com a própria mão? Ou a gente precisa oferecer para esse paciente? Se ele come com a própria mão, ou se a gente vai precisar oferecer, qual que é melhor para o paciente? A gente vai ter uma colher? Um garfo? Eu posso apertar o copo? Ah, Ana, mas e a seringa? A gente oferta muito com a seringa. A seringa, ela é ideal quando a gente tem líquido ou até um pastoso, dependendo, para a gente medir a quantidade, para a gente medir volume. Mas para ofertar para o paciente, não é tão legal. Por quê? Eu não tenho muito, por mais que eu vá devagarzinho, eu não tenho muito controle dessa ejeção e eu posso jogar esse alimento muito lá para trás, numa posição muito posterior, e aí eu posso atingir um ponto que dispara a deglutição do paciente. E aí eu joguei de uma vez, o paciente vai o quê? Engasgar. E aí eu provoco um engasgo que às vezes não aconteceria se eu estivesse usando, por exemplo, uma colher. Se eu estivesse usando um copo, mesmo que seja um copo adaptado, mesmo que seja uma colher adaptada. Mas a gente precisa proporcionar para o paciente uma experiência, mesmo que na avaliação, o mais próximo do natural. Não é natural a gente comer com seringa. Nem que seja uma criança. Não é natural a gente comer com seringa. Então, nos aproximemos mais do que é natural para o paciente. Ah, um paciente idoso que só come com colher. Tenta colher. Às vezes não precisa ser uma colher de sopa maior. Às vezes uma colher de sobremesa, uma colher de café, se a gente precisar de volumes menores, né? Eu vou ajustar posição, posicionamento. Muitas vezes, os pacientes, eles têm episódios de engasgo, têm episódios de ascensão pela posição e posicionamento, principalmente pacientes hospitalares acamados, tá? Por quê? Eu tenho ali, muitas vezes o cuidador, ele pensa que está mais confortável para o paciente está mais deitado. Mas às vezes eu preciso de uma cabeceira muito elevada. Eu preciso que o paciente esteja reto para que até a minha própria gravidade consiga me ajudar a engolir. Às vezes esse é um paciente que eu vou precisar fazer uma manobra da cabeça para trás, por exemplo, pacientes com glossectomia, né? São pacientes muito propensos a esse tipo de manobra. Eu vou precisar fazer. Mas uma coisa é eu fazer essa manobra controlando o neutron. Outra coisa é eu fazer essa manobra deitado.
que eu não vou conseguir controlar, né? Então, eu ajusto essa posição, eu ajusto o posicionamento. Às vezes, um paciente que está muito deitado no leito, por mais que você eleve a cabeceira, o paciente que está muito deitado, está muito descuidadinho, sobe ele, ajusta essa posição, esse posicionamento, testa manobras de proteção, testa virar a cabeça, testa baixar o queixo, testa deglutição com esforço, testa deglutição com língua entre os dentes, testa o seu paciente. Veja se essas manobras funcionam para ele, se auxiliam, tá? E quando esse paciente tem traqueostomia, Ana, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar. É um paciente que tem condição de ser avaliado para disfagia? Sim, pode ser. Se ele tiver consciência, não tem problema. A traqueostomia, ela causa disfagia? Não, não, não. Traqueostomia não causa disfagia. A traqueostomia pode piorar um quadro de disfagia? Pode. Principalmente pela perda pressórica que ela causa. A gente não viu lá no começo que a deglutição é um jogo de pressão? A traqueostomia pode causar uma perda de pressão, piorando um quadro de disfagia, mas a traqueostomia não causa disfagia no paciente, tá? É importante a gente manter isso em mente. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, é um paciente que vai precisar ficar com essa traqueostomia ou não? Se é um paciente, por exemplo, que precisou retirar a laringe inteira, fez uma laringectomia total, pode ser que ele precise dessa traqueostomia para sempre. Aí eu tenho que ter isso em mente para eu ver se eu consigo adaptar uma alimentação oral para esse paciente ou não. Ah, Ana, mas no hospital que eu trabalho, o médico só tira a traqueostomia se o paciente estiver de via oral. Não precisa, tá? Realmente não precisa. Um não está atrelado ao outro. A gente até brinca na fono que é mais fácil a gente tirar a traqueostomia do que tirar a sonda de alimentação. A traqueostomia, ela é colocada para fins respiratórios, tá? Então, no primeiro momento, colocou ali a traqueostomia, porque vai ficar mais fácil para o paciente. Inflei o cuff, para que serve o cuff? Para evitar a respiração? Não. Para conseguir ter pressão intrapulmonar, tá? O cuff serve para isso. Além da necessidade dessa permanência, eu vou ver se o paciente precisa de ventilação mecânica ou não. Por quê? Se esse paciente precisar de uma ventilação mecânica, talvez eu precise adaptar uma válvula de fala, né? Uma válvula pressórica unidirecional. Às vezes eu vou precisar para o ar entrar por aqui e sair aqui por cima, para fortalecer essa região. Pode ser que isso seja necessário, tá? Para fortalecer esse paciente conseguir engolir. É uma possibilidade. Esse cuff precisa ficar inflado ou não? O ideal é que a gente não feche a alimentação com cuff insuflado. Espera desinsuflar. Desinsuflou o cuff, aí a gente pode pensar numa alimentação. Desinsuflei o cuff. Independente se esse paciente vai precisar ficar de traqueostomia ou não. Desinsuflei o cuff. Eu vou avaliar o manejo de secreção, porque quer queira, quer não, vai acumular. E esse paciente precisa manejar. O que é esse manejo de secreção? Ou ele cospe ou ele engole essa secreção. Qualquer um dos dois que ele fizer, tá ótimo. Eu, por exemplo, tenho um paciente, já é idoso, ele não é traqueostomizado, mas ele tem dificuldade com o manejo de saliva, por exemplo. Ele não gosta, não é que ele tem dificuldade, ele consegue engolir, mas ele não gosta de engolir saliva. Ele cospe. É um manejo que ele tem. Se o paciente cuspiu ou engoliu, tá ótimo, tá? O importante é que essa secreção não fique acumulada aqui, para não ter o risco desse paciente broncoaspirar, tá? Patência de via aérea. Eu preciso verificar essa patência. O que é a patência? É quando eu faço a ausculta e eu escuto a mesma quantidade de ar que entra, é a mesma quantidade de ar que sai. Esse ar não fica aprisionado, principalmente quando eu ocluo essa traqueostomia,
comecei o teste de oclusão, fiz a ausculta, não tem perda de ar, a mesma quantidade de ar que entra, a mesma quantidade de ar que sai, opa, ponto positivo para nós. E aí que eu vou verificar a via oral. Então, eu vou começar a oferta. Fiz todo o trabalho de manutenção aqui da musculatura. A musculatura tá ok, fiz todos os testes, deu tudo certo. Ah, mas é um paciente que ainda não tolera oclusão, por exemplo. Se é um paciente que pode tirar traqueostomia. Não tolerou oclusão. Mas será que ele consegue a via oral? Ele faz um bom manejo do bolo? Ele consegue engolir e enviar esse alimento para o buraco certo? Olha, como que eu vou saber? Eu posso fazer a ausculta pulmonar antes, durante e depois da deglutição, né? Porque se tiver qualquer alteração ali, eu vou conseguir pegar. Ah, e o Blue Dye Test? Ele não é necessário para todos os pacientes, tá? A nossa avaliação clínica, ela é muito soberana. Então, ela dá muitos sinais e muita segurança pra gente. Ah, não, mas eu tô um pouco insegura. Pode fazer. Pega o corante, né? O corante alimentar azul. Primeiro, coloca na boca. Se é um paciente que não tá nem conseguindo manejar saliva ainda. Coloca para saber se é saliva que está saindo dessa traqueostomia, se é um paciente que está muito secretivo, ou se é uma secreção que está saindo do pulmão, tá? Não, Ana, já passou dessa fase, a saliva dele ele está conseguindo engolir. Estou começando via oral agora. É possível fazer? É. Pode dar um falso positivo ou um falso negativo? Pode também, tá? Então, se tiver condição, faça um vídeo glutograma. Se tiver condição, se o seu hospital tiver esse serviço, faça que vai ser melhor. Tá? Ana, não tem. Pode fazer e você consegue se guiar até relativamente tranquilo. Faz o teste, vê se na hora, se durante a deglutição, antes ou durante a deglutição, tá saindo pela traqueostomia. Opa, não tá. Espera um tempo depois que esse paciente engoliu, faz uma aspiração, tá? Das vias aéreas inferiores desse paciente, para ver se vai sair azul nesse pulmão. Não faça com muita frequência, porque irrita bastante e pode machucar o paciente, mas quando necessário, faça. Ana, esse paciente, ele precisa ficar de traqueostomia, mas ele está conseguindo comer pela boca. A gente conseguiu fazer uma manobra de proteção, a gente conseguiu fazer um ajuste ali na postura, na posição, no posicionamento, na consistência. Posso deixar esse paciente traqueostomizado de via oral? Com certeza. Pode. Não teve risco, não teve sinal de penetração, não teve sinal de aspiração laringofaringe, o paciente está conseguindo engolir, deixa esse paciente de via oral. Não tem problema. A Ana, ele não consegue, ele consegue fazer essa via oral com pouco volume, não é um volume que é suficiente para ele se manter. Deixa a via mista. Mata essa vontade do paciente com que ele consegue pela boca, mas a nutrição faz via interal, tá? E a avaliação complementar? Tanto uma videoendoscopia da deglução quanto um videodeglutograma. A gente indica para os casos em que o paciente realmente nos deixa muito com dúvida, né? Nossa, eu não, principalmente paciente que tem risco de broncoaspiração silente. Ah, um paciente que fez uma rádio, uma quimioterapia e perdeu muito da sensibilidade aqui. Pode ser que ele broncoaspire sem avisar pra gente, porque perdeu a sensibilidade da região. Aí vale muito a gente fazer esse tipo de exame para a gente entender como que está acontecendo essa deglutição. Quando possível, a gente prefere um videodeglutograma, tá? Porque na VED, primeiro ela é mais incômoda, né? Porque tem a questão da sonda com a câmera que precisa ser introduzida. E a gente prefere, por favor, que se insira pela narina, porque a gente tem uma visão mais bonitinha, assim, da deglutição. Só que, na hora de fazer a apneia, a gente perde muito da imagem, porque como faz a apneia, fecha ali. Então, a gente não consegue ver muito bem se realmente está o momento da deglutição em si. Então, a gente coloca o corante, mas a gente consegue só ver depois se ficar um pouco de estase, tá? Agora, com o videodeglutograma, é como se a gente colocasse o paciente numa máquina de raio-x e ao invés de tirar as fotos, a gente filma
esse paciente comendo um bárico, que é o contraste que a gente usa, né? Não tem um gosto muito confortável, tá? Mas funciona. E é um exame mais confortável de fazer do que a VED, tá? E ele é mais preciso. Eu consigo ver a manipulação oral desse bolo alimentar. Eu consigo ver se o meu palato mole aqui está funcionando. No caso desse paciente, olha só a estase que está acontecendo. Essa curvinha aqui é a nossa epiglote, que dá para ver direitinho. Eu peguei essa imagem justamente por isso. Aqui eu tenho uma estase. Essa estase pode vir para cá, ó. Pode que na hora de que o paciente engolir, na hora que o paciente movimentar a cabeça, pode querer vir para cá. E aí é a parte que dá muito problema para o paciente. E se ele é um paciente que não tem sensibilidade dessa região, esse paciente não vai conseguir dizer para a gente que está broncoaspirando. E a gente só vai descobrir quando o paciente faz a pneumonia, tá? Ana, existe algum outro meio, sem ser o videodermatograma ou videofluoroscopia, tanto faz o nome? Tem algum outro meio de a gente pegar essa extração excelente? A gente consegue, às vezes, monitorando o sinal vital, tá? Porque o paciente geralmente apresenta uma queda de saturação maior que 5 pontos, então ele está ali saturando 95. Ele foi, na hora que ele engoliu, foi lá para 88 e voltou. Volta rapidinho. É só no momento da deglutição. Pode acontecer, mas pode ser que ele não tenha queda de saturação. Pode ser que ele tenha uma elevação brusca dos batimentos cardíacos, tá? Então o paciente está ali estável com 80 batimentos cardíacos. Na hora que ele engole, ele vai lá para 120, 150, terminou de engolir, passa. Volta ao normal. Também pode ser um sinal, tá? Sempre monitore sinais vitais do seu paciente antes, durante e depois da deglutição. Então, com qual principal objetivo eu vou fazer essa avaliação da via oral desse paciente, da disfagia desse paciente? Por que eu preciso avaliar e classificar essa disfagia? Porque eu preciso ver qual a segurança da via de alimentação. A via oral é segura para esse paciente ou ele tem um risco de broncoaspirar? Qual a eficiência da alimentação oral? A quantidade que esse paciente consegue comer pela boca é o suficiente para mantê-lo nutricionalmente ou é preciso complementar ou suplementar? É um paciente indicativo de reabilitação? Porque às vezes é um paciente que fez uma laringectomia parcial e eu não vou conseguir fazer uma reabilitação desse paciente para via oral. Eu vou precisar deixar ele de via alternativa. Ou não, é um paciente que fez uma laringectomia total, não tem mais laringe, descomuniquei via respiratória de via alimentar. Eu posso reabilitar esse paciente? Posso. Então, cada caso vai ser um caso que a gente precisa levar em consideração principalmente esses 3 fatores, tá? É o principal guia, são os principais guias para as nossas condutas. Eu vou mexer na consistência, eu vou precisar fazer exercício, eu vou precisar suplementar, eu vou precisar de uma via alternativa, né? É o que a gente precisa saber desse paciente. Tá bom, Ana. Toda essa avaliação, vocês veem que não é uma avaliação rapidinha, tá? A gente não consegue fazer essa avaliação em 10, 15 minutos. A gente precisa gastar tempo com esse paciente, pelo menos para avaliação. Os exercícios de reabilitação, eles já são mais rápidos, mas a avaliação, ela precisa demorar mais, tá? Identifiquei que esse paciente está disfágico. Como é que eu vou tratar esse paciente? Depende. Depende do que ele tem. Geralmente, os pacientes com câncer de cabeça e incavidade oral, eles vão ter alteração de deglutição dependendo da localização, do estágio do tumor, né? Eu vou verificar. Geralmente, o que esses pacientes apresentam? Difícil vedamento labial, incontinência oral, então vai escapar alimento aqui pela boca. Tem disfunção de base de língua, redução do controle oral, redução da expulsão laríngea, atraso do disparo de deglutição, estases. Como que eu vou ajustar isso? Se eu tenho musculatura ali para poder fazer, eu vou fortalecer essa musculatura o máximo que eu conseguir. Então, vou fazer exercício pró-auricular, mas nem sempre
Um déficit de tratamento labial é só orbicular, pode ser musculatura mastigatória, tá? Masseter, temporal. Se eu tenho essa musculatura, eu vou fazer exercícios de recrutação de resistente, recrutação do músculo, de resistência desse músculo, para que eu consiga manter o músculo no lugar. Mas se eu não tenho mais a musculatura, nossa, um paciente que fez uma mandibulectomia, eu não tenho osso que segura esse músculo e eu não tenho parte desse músculo. O que eu vou fazer? Eu vou adaptar. É dos dois lados que isso aconteceu, dificilmente vai ser um paciente que vai ter via oral. Ah, não, aconteceu só de um lado, ele ainda tem o outro. Será que esse outro a gente consegue compensar? Será que eu consigo jogar essa alimentação para o lado que tá bom, para esse lado bom tentar engolir, mesmo que tenha um escapezinho oral do outro lado? É uma possibilidade. Avalie isso com o seu paciente. Ah, ele fez uma glossectomia parcial. Quantos por cento dessa língua ele tem? Essa língua consegue fazer movimento? Se consegue, beleza, vamos tentar fortalecer e adaptar. Ah, eu consigo colocar o alimento nesse ponto aqui que facilita a deglutição. É um paciente que vai precisar de uma manobra de cabeça para trás? É uma manobra que a gente precisa ensinar esse paciente com muito cuidado, porque eu posso favorecer uma aspiração ali. Se o paciente não tem um bom controle. Então, ensina uma apneia primeiro, ensina o controle da musculatura. Se esse paciente não demonstrou que consegue, não está tentando, e o paciente não consegue, não faça, tá? Trabalha ali uma estimulação taxotérmica gustativa com esse paciente sem volume, para ele pelo menos conseguir sentir o gosto, mas deixa essa alimentação alternativa, tá? Quando esse câncer tá no pescoço, né, a gente falou da cabeça, e aqui na cavidade mais oral, né? Quando esse câncer já tá no pescoço, aí depende, mais uma vez, né, da localização e do estágio do tumor, e depende se esse paciente já fez uma laringectomia parcial ou total. Quando a gente tem a laringectomia total, é mais tranquilo da gente trabalhar uma via oral com esse paciente, por quê? Porque eu descomuniquei completamente via respiratória de via oral, tá? Esse paciente está respirando só pela traqueia, não vai ter nada que fazer aqui com respiração superior. Então, eu consigo de uma forma um pouco mais tranquila, tá? Mas com muito cuidado ainda, eu consigo de uma forma um pouco mais tranquila passar essa via oral para esse paciente. É mais tranquilo, mais confortável, tá? Agora, se tem uma laringectomia parcial, eu preciso ver qual tipo de laringectomia foi essa. Por quê? Quando eu tenho uma laringectomia parcial horizontal, eu posso ter uma retirada toda da região acima de prega vocal ou retirada de prega vocal e adjacentes. Então, o que eu vou perder muito aqui? Proteção de via aérea, porque eu mexi com prega vocal. Se essa prega vocal vai estar paralisada, só uma funciona, ou eu retirei essas pregas vocais, eu vou ter uma alteração muito grande de proteção de via aérea. Então, eu tenho que ver se é viável esse paciente, se as outras estruturas correspondem a uma eficiência deglutitória ou não, tá? E quando eu tenho uma laringectomia parcial vertical, geralmente tem as cordectomias, as frontais, frontolaterais e hemilaringectomias. São cirurgias que eu vou ter grandes alterações vocais, tá? A voz desse paciente vai estar muito alterada. Não necessariamente eu vou ter tanta retirada de proteção de via aérea, tá? A horizontal, ela é mais ruim do que a vertical nesse sentido para disfagia, tá? Então, aqui a gente ainda tenta ver alguma coisa que consegue fazer para o paciente. Aqui já é um pouquinho mais complicado. Não é que seja impossível, mas é mais difícil, a gente precisa trabalhar com muito cuidado com esse paciente, tá? Então, a gente tem que ver quais exercícios são possíveis, se é possível fazer um ajuste da musculatura, o que a gente consegue fazer, tá? Aí é um pouco difícil da gente falar, segue por esse caminho, porque cada paciente vai apresentar uma alteração diferente. Aí é preciso avaliar o caso do paciente.
paciente que já teve um tumor, já teve um câncer e fez rádio e quimioterapia. O que eu posso encontrar de alteração que pode levar a uma disfagia desses pacientes? Primeiro de tudo, xerostomia. Rádio e químio alteram muito a produção de saliva. Então, uma boca que fica mais seca. Dependendo do caso, a gente até utiliza saliva artificial para esse paciente. E eu preciso muito dessa saliva para a formação do meu bolo alimentar, tá? Então, eu preciso dessa saliva. Eu posso ter uma disgeusia, alteração do paladar. A rádio aqui me afetam muito essa questão do paladar. Então, vale muito a gente fazer estimulação tátil térmica gustativa, né? Eu alterar consistência, que é o tátil, ajustar o térmico, que é a temperatura, alternar as temperaturas, gustativa, alternar o gosto, alternar volume. Quem tem o laser é uma excelente opção para tentar ajudar esse paciente a recuperar um pouco desse gosto, tá? Eu posso ter fibrose. A partir do momento que eu tenho fibrose, eu tenho uma pele mais rígida, uma pele mais rígida, um músculo mais rígido que pode alterar mobilidade dessa musculatura. Então, é um paciente que vai ter mais dificuldade, né? Principalmente de disfunção laríngea, que pode reduzir. Posso ter um trismo muito grande também, que eu vou precisar relaxar muito dessa musculatura. Posso ter necrose de mandíbula, necrose de partes moles de cartilagem. Aí aqui eu preciso olhar com bastante cuidado o que sobrou a partir dessa necrose, para que eu consiga trabalhar com aquilo que o paciente tem. Posso ter deterioração dentária, e aí uma alimentação mais sólida não vai ser viável para ele. Posso ter edema laríngeo, que pode dificultar a deglutição. Esse paciente vai fazer uma manobra de cabeça que vai ter desconforto, que pode causar estase. Posso ter um hipotireoidismo clínico por conta da manipulação. Posso ter fístulas e ruptura de carótida. E aí, isso tudo, eu vou ter um aumento do tempo de trânsito oral, porque eu não estou sentindo gosto, com a fibrose e com o trismo, eu não tenho uma boa mobilidade. A xerostomia, eu não consigo produzir um bolo alimentar com mais facilidade. Eu vou aumentar, esse paciente vai ficar mais tempo com esse alimento dentro da boca. Eu vou ter estase tanto em cavidade oral quanto na parte laríngea, igual a gente viu naquela foto aqui do vídeo do ecograma. Eu posso ter essas estases tanto aqui quanto em cavidade oral. Vou ter uma redução grande da expulsão laríngea, então pode ser que essa laringe não tenha tanta facilidade para elevar e vir para frente. Aí eu preciso ver o quanto de proteção de via aérea esse paciente tem. Não está conseguindo? É porque não está vedando? É porque não está subindo? Aí eu posso me valer de exercícios vocais para ajustar essa parte, tá? E a gente tem também, a gente fala muito de câncer, né, quando tem a disfagia mecânica, mas a gente tem também a questão de próteses mal adaptadas, porque às vezes é uma prótese que fica frouxa, eu não vou ter condição de mastigar. Às vezes é uma prótese que está machucando muito, o paciente não vai ter uma boa amplitude de movimento e não vai conseguir mastigar direitinho. Então, primeiro ponto, prótese está mal adaptada, recorre ao dentista imediatamente. Dentista, esse paciente não está conseguindo comer, está tendo um quadro de disfagia oral, às vezes leve, às vezes moderado, porque essa prótese não está bem adaptada. O que a gente pode fazer para adaptar melhor? Discute isso com o dentista. Quando a gente dá fono, tem muitos dentistas que têm uma resistência com essas discussões de casos. Mas quando a gente conversa, a gente pode ligar, a gente pode ir no consultório, a gente acompanha a consulta do paciente, e a gente explica a nossa visão da fono. Geralmente eles acatam muito, eles veem que faz sentido a nossa visão. Então, eles conseguem oferecer para a gente um trabalho bem bacana. A gente consegue discutir bastante o caso e aí a gente consegue readaptar, readequar da melhor forma essa prótese, principalmente para pacientes que perderam muito peso. Tá, pacientes que perderam muito peso, a prótese tende a ficar muito folgada. Então, a gente precisa dar uma ajustada ali. Ajustou? A gente vai trabalhar os exercícios de fortalecimento de resistência de postura da musculatura, porque o meu músculo que vai ajustar
a minha parte óssea também, tá? Então, aqui vai ser uma questão bastante de motricidade orofacial. Ver como que está o vedamento de lábio, como que estão as bochechas, como que está a movimentação da língua, postura de língua, toda a cavidade oral com bastante motricidade. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, né? Então vamos lembrar sempre que as disfagias mecânicas, elas decorrem de uma alteração do mecanismo, alguma parte do mecanismo não está funcionando, o músculo não está funcionando de alguma forma, o músculo ou cartilagem, enfim, alguma estrutura não está funcionando muito legal. Geralmente vem em decorrência dos casos de cânceres, de próteses mal adaptadas, de algum traumatismo ou de uma infecção que aconteceu. E a gente precisa lembrar sempre que é um quadro multiprofissional. Eu preciso do dentista, eu preciso do médico, eu preciso do psicólogo, eu preciso do nutricionista para ajustar. Quando eu preciso ajustar a consistência desse paciente, a quantidade muda, né? A forma de comer muda, e eu preciso do olhar desses outros profissionais para que eu consiga fazer um bom trabalho, um bom desempenho com esse paciente. Nem sempre vai ser possível a gente manter uma via oral com ele, mas a gente consegue fazer o nosso melhor trabalho, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida sobre essa aula, lembre-se sempre que nós temos as teleconsultorias. Pode mandar a sua dúvida que nós estamos à disposição. Até a próxima aula.